Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando a nossa palestra, o uso do celular como recurso educacional. Todos conseguem me ouvir? Então, a proposta hoje é falarmos um pouco sobre o uso do celular como recurso educacional no ensino remoto. Partindo aí, nós queremos fazer essa conversa com vocês. Meu nome é Paulo de Sá, eu sou doutorando em Educação pela Universidade de Brasília, sou mestre em Educação Profissional e Tecnológica e especialista em Educação à Distância e Tecnologias Educacionais, o qual atuo há mais de 10 anos nessas duas vertentes, tanto na educação à distância como no uso de tecnologias. E, em meio a essa experiência, nasceu a vontade de aprofundar um pouco mais nas tecnologias que podem ser utilizadas na educação, especialmente nesse momento que nós vivemos. E aí a primeira pergunta que surge é por que utilizar o celular no processo de ensino-aprendizagem? Essa é a grande questão, né? Por que nós falamos, então, entre diversas tecnologias que nós temos vivenciado, por que é em especial falar, então, do celular nesse processo de ensino-aprendizagem? E aí eu trago alguns dados para vocês, para a gente iniciar essa conversa, que mostra a importância desse recurso, o qual está sendo utilizado nas mais diversas áreas, e nós precisamos também trazer esse recurso para a educação, cada vez mais implementar, em especial no ensino remoto, que com a pandemia ele se expandiu por diversas instituições, cidades, países. E o celular, então, no Brasil, trazendo a realidade do Brasil, hoje nós temos mais de 306 milhões de celulares em uso no Brasil. Isso é o equivalente a mais de um celular por habitante. Outro dado importante é que mais de 139 milhões de pessoas utilizam o celular para uso pessoal. E desse percentual, 99,2% fazem acesso da internet utilizando o celular. Na verdade, o celular, ele é o recurso mais utilizado para acessar a internet desde 2015. Então, se nós estamos falando sobre o uso do celular na educação, e uma educação agora que tem sido baseada muito pela internet, nós precisamos observar, então, o celular por ser, hoje, um mecanismo, um recurso mais utilizado para acesso à internet desde 2015. Então, as pessoas utilizam mais o celular para acessar a internet do que o computador, do que o tablet. Então, hoje, esse é o recurso mais utilizado. Contudo, quando nós trazemos essa realidade que hoje, por exemplo, quando nós vamos acessar o nosso banco, nós fazemos isso por um aplicativo de celular. Há uns anos atrás, nós tínhamos que pegar uma fila enorme para ir até o banco, fazer todas as nossas transações, e hoje nós fazemos isso pelo celular. E aí o que acontece? Quando nós trazemos para a educação, como está o celular então? O celular, as legislações muitas vezes proíbem o uso do celular na escola. Compartilhar uma experiência com vocês. Esses dias eu fui levar a minha filha para assistir o teatro Baby Shark, e numa escola até bem conceituada em Goiânia, e ao adentrar naquela escola, já no início tinha uma placa assim, proibido usar o celular. O que é contrário é que essa escola propunha uma educação do futuro. E aí vai na contramão do que tem ocorrido, que hoje as pessoas utilizam muito esse recurso. Então, nós tínhamos a legislação que proibia o uso do celular em sala de aula, tá? Nós vemos ainda uma insuficiência de capacitação docente
para o uso do celular em sala de aula, como transpor o uso desse celular para o processo de ensino-aprendizagem, tá? E isso, sem falar que muitas vezes existe uma resistência porque tem um mito que fala que às vezes, não, o aluno ele tem mais facilidade com o celular, se eu for aplicar em alguma coisa aqui na sala de aula, eu vou passar vergonha, porque o meu aluno sabe mais do que eu. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que isso é um mito, isso não é verdade. Então, na educação, antes da pandemia, isso ia na contramão. Então, ao invés da gente ter um incentivo do uso do celular, dos diversos aplicativos que existem para o processo de ensino-aprendizagem, nós tínhamos uma resistência. E aí surge um próximo passo. Então, o que nós podemos fazer diante desse cenário? Eu comecei a fazer essa reflexão por perceber a importância do celular, como que esse celular ele era utilizado, poderia ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem, e aí, contudo, por vivenciar esse ambiente de escola, de processo educacional, de universidade, e perceber que o cenário educacional, na verdade, trazia resistência, eu comecei a observar algumas formas de fazer com que eu pudesse, então, contribuir de alguma maneira para incentivar o uso do celular em sala de aula. E aí, algumas das soluções que eu pensei e que eu quero estimular você também nesse processo, tá? Criar propostas do uso do celular como recurso educacional, tá? No processo de ensino-aprendizagem. Então, diante disso, surgiu, então, eu desenvolvi um e-book. Nesse e-book, eu trago mais de 70 aplicativos, tá? Para o uso do celular no processo de ensino-aprendizagem. E aí, pensei um nome até um pouco diferente, né? Celular de vilão a mocinho na aprendizagem escolar, porque é isso, em virtude do cenário que nós tínhamos, ele era tido como um vilão. Olha, não, meu aluno ele vai entrar no WhatsApp, meu aluno vai ficar mexendo nas redes sociais e foge a atenção, meu aluno vai dar uma bugada aqui e vai pesquisar o que eu estou falando. Então, assim, ele era meio que um vilão. E a proposta é transformar, na verdade, o celular como um mocinho. Mas para isso nós temos que criar propostas do uso desse celular em sala de aula. Então, você que está me acompanhando aqui nessa palestra, eu quero te dizer o seguinte: te incentivar, busque formas, além algumas que eu vou propor e algumas que estão também no e-book, busque novas maneiras de que você possibilite o uso do celular em sala de aula, para o processo de ensino-aprendizagem, tanto de forma presencial como de forma remota, a qual nós estamos vivendo hoje. Tem N aplicativos, e aí eu te ensino a fazer, te incentivo a fazer essas propostas. Outra questão, nós precisamos, então, incentivar também a realização de capacitação docente. Então, essa conversa que nós estamos tendo, na verdade, surge apenas como um processo inicial, onde nós precisamos estimular que capacitações com os nossos docentes acerca dos aplicativos que podem ser utilizados e como utilizar o celular. Então, partindo disso, nós temos e eu posso disponibilizar de forma gratuita. No final, eu vou passar o meu e-mail. Se você tiver interesse em acesso a esse e-book, eu estou compartilhando ele de maneira gratuita. Já estou fazendo isso desde o início da pandemia. Foi um projeto que eu antecipei para o atendimento dos docentes, então tenho encaminhado para diversos docentes, tanto no Brasil como fora do Brasil, e tem recebido um feedback muito bacana, que que eles têm utilizado, têm gostado. Então, esse e-book, ele trabalha 70 aplicativos, tá? Na verdade, são mais de 70 aplicativos que podem ser utilizados. E aí nós utilizamos diversas áreas tecnológicas: automação industrial, elétrica, eletroeletrônica, mecatrônica, alimentos e bebidas, automotiva, mecânica, celulose e papel, construção civil, meio ambiente, gestão e logística, refrigeração e climatização. Então, assim, nós trabalhamos diversas áreas tecnológicas
com o intuito de quê? De fornecer instrumentos naquelas áreas que muitas vezes as pessoas pensavam, não tem como eu utilizar o celular para que eu possa ensinar, por exemplo, alguns conceitos de automação industrial. Como que eu vou aqui? Eu sou professor da área de mecânica, eu sou professor da área têxtil. Como que eu vou? E aí, nesse e-book, a gente traz diversos aplicativos que você pode utilizar com seus alunos, indo mais nesse processo de educação remota. Aplicativos que são gratuitos, tá? Você não precisa pagar nada para ter ele. Então, nós trazemos nesse material e eu vou compartilhar com você que tiver interesse. No final, eu vou compartilhar o meu e-mail e você pode entrar. E aí, eu levantei, em virtude do tempo que nós temos, 4 aplicativos para que eu possa falar sobre eles, para você utilizar no celular e você conseguir fazer, então, a sua interação com o seu aluno utilizando eles, tá? E aí eu vou explicar ao longo aqui por que eu escolhi esses 4 aplicativos. O primeiro aplicativo que eu escolhi foi o Coursera. Muitos já conhecem esse aplicativo. É um aplicativo que ele é utilizado para... são diversos cursos. Então, quando eu trabalho isso, primeiro eu penso na formação docente. Eu falei que o primeiro ponto que nós temos que fazer, se nós queremos expandir o uso do celular, é capacitar os docentes. Então, esse vai servir para a sua capacitação, tá? Esse aplicativo, ele tem cursos das melhores instituições de ensino do mundo. Então, você vai encontrar lá cursos de Harvard, Cambridge, USP, das melhores instituições de ensino do país estão lá, tá? E o que acontece? São mais de 800 cursos, dividido em 25 áreas. Então, assim, tem desde matemática até medicina. Então, é um aplicativo fácil. E aí, o que eu acho topíssimo nesse aplicativo? Reduziu a distância entre você fazer um curso em outro idioma que você acha interessante. Então, como tem instituições do mundo inteiro, o que acontece? Muitas vezes a gente fica ansioso e às vezes a gente não tem um domínio de outra língua. Mas, às vezes você não é fluente no inglês. E às vezes você ficava assim, como que eu posso, então, capacitar com um curso que está lá em Harvard, numa instituição renomada fora do país? Esse aplicativo, eu acho ele fantástico por causa disso. Tem uma função nele que ele faz a tradução simultânea para você. Então, você consegue assistir os vídeos, fazer a leitura dos textos, devido a essa tradução simultânea que existe nele. Então, você está agora, está à sua mão os melhores conteúdos e sem você precisar dominar, então, o idioma daquele país ou daquela instituição que está ofertando esse curso. Então, eu acho bacana isso. Então, por isso que eu trouxe esse, para a gente começar com a capacitação docente. Então, para você, então, ele consegue, então, ter essa legenda, essa tradução simultânea, tá? Outra coisa, o curso, ele é autorritmado. Então, você aprende a seu tempo. Isso é muito bacana. Quando nós falamos do processo de ensino-aprendizagem, na educação à distância, na educação baseada nos usos de tecnologias, na educação remota, a gente fala que o primeiro princípio é permitir que o aluno faça o seu próprio tempo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é a gestão do tempo. Por quê? Porque nós trabalhamos a autonomia do aluno. Então, isso nós estamos vivenciando nesse momento. Quando nós falamos desse ensino remoto, desse ensino que nós estamos vivendo, nesses dias, nós estamos falando de transferir a autonomia do estudo para o aluno. Então, cada aluno tem seu ritmo, tá? Nós estávamos estruturados em um modelo tradicional, e aí existe até alguns que dizem, né? Se eu for hoje buscar uma instituição que tem a mesma estrutura do que a instituição do século XVI, XVII, é a escola, né? Que é enfileirado um atrás do outro. Então, ali nós temos uma estrutura tradicional. Então, se nesse ensino tradicional, nós preconizávamos o quê? Que o docente, ele detinha todo o saber, e aí nós que fazíamos, enquanto docente, a gestão do ensino do aluno. Nesse tipo de ensino que nós estamos agora, né?
que alguns falam que é a educação do futuro, não, é a educação do presente. Essa pandemia ela veio para antecipar as coisas. Esse processo iria acontecer, independente de pandemia ou não. A pandemia só antecipou. E aí o que acontece? Mudou. O centro é do aluno. Às vezes a gente precisa assim, questiona e fala assim: olha, por que que é tão atual, né? Vamos dizer assim, Vygotsky, né? Eisenhower, por que eles são atual? Porque eles propunham que o aluno tinha que deter essa autonomia no ensino, tá? E aí ele poderia aprender no seu próprio ritmo. Nós somos seres humanos, né? E aí nós temos a característica de indivíduos, né? Somos seres únicos. Então cada um tem um ritmo. E eu gosto desse aplicativo por causa disso. Ele trabalha com você para que você faça isso no seu tempo, tá? No seu ritmo. Então é muito bacana. Então primeiro eu quero recomendar o Coursera por ser o aplicativo que de forma gratuita capacita você docente, tá? O segundo é o que eu acho show também. Eu acho muito bacana esse aplicativo que é do celular, tá? Tanto o Coursera como o Futu, e os que eu vou demonstrar, ele tem tanto para o celular quanto para o computador, tá? O Futu, o que acontece? Ele é muito bacana. Ele consegue que você te dá a disponibilidade de você criar história em quadrinhos, tá? Animações. Então, o que é bacana? Você vai falar de um conceito, de um conteúdo para o seu aluno, vai trabalhar alguma competência a ser desenvolvida com ele, você cria no Futu uma história. Então, dá para você fazer várias interações ali por meio daquela história. E aí se torna algo que a gente precisa na educação virtual, na educação remota, na EAD, que é que o nosso processo de ensino-aprendizagem ele possa ser o mais interativo possível. Então, por exemplo, existem cursos que outrora eles foram muito utilizados, que eram os cursos que nós chamávamos MOOCs, né? Que ele era baseado apenas numa apostila, num texto lá, tá? E algumas atividades para serem feitas. Isso modificou. Na educação à distância e no ensino remoto, na educação mediada por tecnologias, ela precisa ser uma educação interativa. Então, você precisa trabalhar com vídeos, tá? E aí, esse aplicativo traz isso para você. Você pode interagir vídeos também com animações, tá? E aí, o que acontece? Ele já disponibiliza para vocês animações pré-prontas. Então, o que acontece? Você não precisa ter o domínio de criador de animações, porque ele já te dá pronto isso. E aí você consegue construir, tá? E então, quanto docente, você não precisa ser um designer para você conseguir criar essas animações. Eles já dão pré-pronto para vocês, tá? E aí, algo que eu acho muito bacana, que você pode criar seu próprio avatar, tá? Ser dos seus alunos, para que essa aprendizagem ela fique mais original. Então, o que acontece? Ele é muito bacana por causa disso, tá? Você consegue também fazer upload de imagens, vídeos, diretamente do seu telefone para a sua sala, né, que você tem no Futu, né? Ali você consegue subir, você consegue gravar vídeos, você consegue gravar áudios, tá? E aí acontece, você pode tanto compartilhar nas suas redes sociais, tá? Quanto também você consegue compartilhar com outros usuários. Olha que bacana, nós estamos utilizando muito o WhatsApp nesse processo de ensino remoto. Eu estava conversando com um colega esses dias, ele dá aula na educação básica, tá? E aí dá aula de coisas legais. E assim, simples de serem feitas no ensino remoto. Ele dá aula de matemática e física. E aí, ele estava conversando, trocando uma ideia, e ele falou o seguinte, que ele tem utilizado muito o WhatsApp, que o WhatsApp foi a salvação dele, porque todas as pessoas do ciclo dele ali possuem o WhatsApp. E aí a gente volta àquilo que eu falei, que as pessoas hoje têm o celular, e aí o que acontece? Elas conseguem, então, utilizar o celular para essas interações. E aí acontece, dá para você compartilhar do Futu a animação que você fez direto pelo WhatsApp com o seu aluno.
para que gere um processo de ensino-aprendizado ali. Então, esse aplicativo também eu acho muito bacana e eu recomendo, por isso que eu trouxe ele para a gente falar um pouco sobre ele. A outro, gente, esse é fantástico. É Midley, tá? O Midley, né? Ele é muito utilizado, é um aplicativo de criar mapas mentais, tá? O que acontece? Eu gosto muito dessa questão de criar mapas mentais, tanto para você organizar a sua vida, seu planejamento escolar, tá? Então você consegue, enquanto docente, tá? Fazer isso. Então você coloca uma ideia central e vai criando caixinhas dessa ideia central. Então você pode fazer isso com os alunos também. Então vamos supor que você faz, vamos supor aqui, vou trabalhar história, tá? E aí você coloca lá a história do Brasil como tema central. E aí você vai puxando elementos vinculados a isso para que o aluno tenha isso de forma mais clara, tá? Então o mapa mental é muito utilizado para isso, para que você consiga fixar as coisas de uma maneira mais facilitada. Hoje, vários cursinhos para concurso, para Enem, vestibulares e tal, eles utilizam muito a questão do mapa mental. Então você constrói toda uma lógica, tá? Então se você fizer uma busca rápida na internet e pesquisar por mapa mental de tema tal, você vai ver que eles constroem toda uma raiz e aí você consegue estudar sobre esse tema. E aí com o seu aluno é a mesma coisa, principalmente aqueles temas que são mais complexos. Então, o que acontece? Esse aplicativo, você consegue criar um mapa mental, e aí você consegue adicionar ícones que ele fornece, tá? E também imagens, anotações nesse próprio mapa mental. E aí tem uma infinidade de aplicativos sobre mapa mental. Por que eu gosto desse? Porque ele te dá a opção de você gerar, exportar o PDF, tá? E outros tipos de texto também. E aí você consegue caminhar para o seu aluno para que ele possa imprimir, tá? As pessoas utilizam muito para traçar metas, né? Quais são as metas, sonhos e tal. E aí os procedimentos para alcançar essas metas, eles imprimem, pregam no lugar para que ele vai recordar isso constantemente. Mesma coisa com o seu aluno. Então você consegue fazer isso para ele, ele imprime isso, cola lá onde ele estuda, no espaço dele de estudo, no quarto dele, e ele vai estar em constante contato com aquilo. Então é uma ferramenta muito bacana. Eu recomendo você dar uma olhada aqui e você consegue compartilhar. Olha só que bacana esse aplicativo também. Você pode criar os mapas mentais junto com outras pessoas. Então ele fornece o que? Elementos que você e outro faça o mesmo compartilhamento, construir um mapa mental em conjunto, tá? Então, se você tem dois docentes que estão trabalhando na mesma disciplina e tal, você consegue fazer isso. Ou você consegue fazer com seus alunos, tá? E também consegue compartilhar isso com seus alunos. E aí, o último que eu quero falar é o Edmodo. O pessoal tem falado muito sobre o Google Classroom e tal. O Edmodo é uma plataforma gratuita, tá? De criar salas de aulas virtuais, tá? Então, ela é uma plataforma similar ao Moodle, e aí você consegue, a diferença é que você é gratuito, você não paga nada, tá? Você consegue estruturar até pelo celular a plataforma, então lá você consegue conectar todos os seus alunos, tá? Fazer as interações com ele, ter fóruns ali de debates, publicar e receber tarefas, avaliar o progresso dos alunos, desempenho, compartilhar arquivos, fotos, vídeos. Então, ele é uma plataforma virtual mesmo, tá? E aí eu trago para você por quê? Porque ele também tem no celular e você consegue fazer a interação. Então, eu trago esse aplicativo que você pode utilizar no celular também para fazer a interação com seus alunos no ensino remoto. Então, eu recomendo esse aplicativo para você utilizar também junto aos seus alunos. Então, eu trouxe esses 4 aplicativos, pessoal, só para ser um inicial, porque nós temos, no e-book lá que eu falei, nós temos esses aplicativos e outros aplicativos. E aí eu coloco aqui o meu contato, tá? Se você quiser, deseja receber, pode me pedir pelo Instagram, @paulodesaf, tá? Ou também pelo e-mail, prof.paulo@hotmail.com.br. Tem o BR mesmo, BR de Brasil, tá?
Então, pode ir lá mandar, que eu encaminho para você. E aí eu vou deixar um espacinho aqui para a gente trocar umas ideias e tirar as dúvidas, tá bom? E aí eu abro agora para dúvidas, tá? Estou vendo a participação aqui de algumas pessoas. E aí, caso você tenha alguma pergunta, pode fazer agora. A ideia era colocar isso, tá? O Eberton aqui pergunta assim: pode colocar o link ou o nome dos aplicativos na tela? O Eberton, esses aplicativos estão todos eles no e-book que eu falei. O celular de Vilão a Mocinho, tá? Pode pedir para mim pelo e-mail prof.paulo@hotmail.com.br que eu vou disponibilizar para vocês, tá? É muito bacana, lá a gente trabalha mais de 70 aplicativos, e eu sempre falo o seguinte, lá é apenas de forma inicial. Foi uma curadoria de vários aplicativos que eu fiz, como um estímulo, para que nós possamos buscar outros aplicativos também, tá? E aí, para que vocês possam utilizar mesmo, eu incentivo o uso do celular em sala de aula. Nós não podemos mais perder tempo. Os nossos alunos utilizam. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma filha vai fazer 3 anos em agosto, no final de agosto, e ela consegue já pegar o celular e lá no aplicativo do YouTube e assistir os vídeos que ela quer, os desenhos que ela gosta de assistir. Isso já vai fazer 3 anos ainda. Imagina essa geração quando chegar em sala de aula. Os processos precisam modificar. O celular ele é uma extensão. Se eu falasse para você, há um tempo atrás, que você resolveria toda a sua vida no celular, você falaria para mim, você está louco. Hoje você faz isso. Você paga a conta, você faz transações bancárias, você fala com sua família, tá? Muito bacana. Eu tenho uma filha novinha agora, com 3 meses. Meus pais moram a 400 quilômetros e eles falam com ela constantemente pelo chamada de vídeo no WhatsApp. E aí hoje nós temos tudo isso. E aí acontece, nós estamos o quê? Perdendo a oportunidade de utilizar isso na educação. E aí nós falamos, não tem como. Tem como. Nosso aluno já utiliza. O que nós temos que transpor é transpor isso para o processo de ensino-aprendizagem. E aí a ideia foi essa. Por isso que eu trouxe essa ideia, tá? De compartilhar com vocês isso. Pessoal, já está aparecendo aí, eu estou vendo alguns pedindo aí, o meu e-mail, prof.paulo@hotmail.com.br, tá? Tem o BR mesmo. Então pode me mandar lá, eu já vou encaminhar para vocês. Eu tenho feito isso, eu já enviei para diversos docentes de todas as instituições, tá? E aí eu quero agora, nesse momento, agradecer a vocês pela participação, por ter tirado o tempo aqui. Quero agradecer essa oportunidade aqui aos organizadores. E aí, de uma forma especial, quero agradecer 3 pessoas, que é a Letícia, lá de Natal, que esteve nos auxiliando aqui nessa interação com vocês. O Lucas, que é lá do entorno de São Paulo também, que está dando um suporte fantástico. E o Johan, de Rio Verde, que também está dando esse suporte. Foram as 3 pessoas que, desde essa semana, fizeram o teste comigo. Eu quero agradecer vocês por aceitar esse desafio, tá? De não excluir a Campus Party, mas fazer ela de forma virtual. Agradeço também, tá? Minha família pelo incentivo, meus amigos por participarem aqui também e sempre por dar apoio. Eu agradeço também a todos vocês e agradeço em especial ao autor da vida, que é ele que faz com que todos os nossos sonhos e projetos se realizem. Então, nunca deixe de acreditar e nunca deixe de projetar, porque você vai conseguir todos os seus sonhos. Pessoal, sucesso e parabéns a todos os docentes que têm feito a diferença nesse momento de ensino remoto, que tem rasgado aí as mangas e tem feito educação nesse momento tão novo, né, que nós nunca tínhamos vivenciado anteriormente. Então, parabéns você, docente. Você também faz a diferença, tá bom?
Agradeço a todos, porque a gente sempre, às vezes, a gente agradece o pessoal da área de saúde, que realmente são heróis, mas também os docentes que têm enfrentado esse momento são heróis, e parabéns a vocês. Muito obrigado, gente, e até mais, até o ano que vem, na próxima Campus Party. Abraço a todos e valeu!